Bem-vindos a todos a mais essa live da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é a descoberta do ser real e ele fecha um ciclo de 4 palestras públicas, virtuais, 4 lives, onde nós estamos tentando explorar a questão da consciência humana, falando do arquétipo universal que se encontra dentro dessa consciência humana, falando da conexão do macro até o micro, né? Do cosmo, da natureza, do ser humano, e do principal problema, que foi a live da semana passada, que é a questão do egocentrismo, que é a principal barreira entre o ser humano e essa consciência universal, essa centelha universal nele mesmo. Tá? A live de hoje vai ter uma introdução relativamente curta, tá? E o nosso objetivo é abrir o quanto antes para perguntas e respostas de vocês, porque como hoje a gente está encerrando esse ciclo de temas, né, seria bacana se todos vocês que participaram aí ao longo do último mês, estão participando hoje também, vocês tivessem a chance de, ao longo dessa introdução, que vocês já fossem colocando aí as perguntas de vocês no chat, tanto do Face quanto do YouTube, e quando a gente terminar a introdução, nós vamos para as perguntas de vocês, que é para isso que a gente está aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Talvez a síntese desse tema, pessoal, é que no imo do ser humano, no aspecto mais interior de quem nós realmente somos, é como se existissem 2 centros, 2 núcleos. O primeiro deles é a imagem do absoluto em nós mesmos. É como se fosse o centro do universo no centro do nosso ser. A escola da Rosa Cruz Áurea chama esse centro de centelha do espírito. Nós podemos chamá-lo de flor de lótus, nós podemos chamá-lo de Atman, podemos chamá-lo de Brahman, nós podemos chamá-lo de semente de mostarda, o que quer que seja. A síntese disso é que, na medida em que existe uma consciência humana se manifestando, no mesmo momento o centro do universo se faz presente. Então, esse é o centro da nossa identidade mais profunda e mais real. Como que na frente desse centro universal, ou desse núcleo mais profundo de todos nós, existe um outro núcleo, um outro centro, que é o centro da consciência humana. O centro da nossa identidade particular, da nossa individualidade. Esse centro, ele pode, ou ele possui 2 orientações básicas, né, simplificando aqui nessa síntese, 2 orientações básicas em relação a esse núcleo mais profundo, a centelha do espírito, ou o ser real, que nem nós falamos no tema da live de hoje, né? Então, o centro da consciência humana pode estar voltado para esse centro universal. Então, o núcleo da consciência humana pode estar voltado para o centro do universo em si mesmo e, portanto, integrado e funcionando como uma expressão dele, como uma projeção dele. Ou ele pode estar de costas para esse centro. É como se nós estivéssemos caminhando num deserto. O centro do universo, nós podemos enxergar nessa imagem como se fosse o sol. O sol que se ergue no céu sobre as areias do deserto e ilumina tudo. E o centro da identidade, da consciência do ser humano, nós poderíamos ver como um peregrino, um caminhante nesse deserto, né? Esse ser que caminha no deserto, se ele está voltado para o sol, ele vive inundado pela luz do sol e caminha num caminho absolutamente iluminado, né, pela luz desse centro universal, desse núcleo original, até mesmo divino, se a gente quisesse chamar nele mesmo. Mas se ele se encontra de costas, a única coisa que ele enxerga é a sombra dele mesmo.
A sombra que se projeta da sua identidade nas areias do deserto. E é como se, olhando para essa sombra, que é a projeção da sua identidade, essa consciência gradativamente se desligasse desse grande sol universal, desse grande centro original que se encontra nele. E ela vai mergulhando nessa sombra, se identificando com essa sombra e acreditando que a imagem dela mesma nas areias do deserto é a sua identidade. Então ela passa a viver não da fonte real da sua origem, da sua verdadeira identidade, que é o centro universal em si, a centelha do espírito, né? Esse ser real, e ela passa a viver de uma imagem ilusória, não mais do ser real, da luz do ser real, mas da sombra ilusória da sua própria identidade. Isso é a origem daquilo que a gente chama de consciência eu, ou de uma consciência identificada, ou de uma identidade que se desliga da sua fonte original e se projeta numa sombra. Existem infinitos símbolos no ensinamento universal de todos os tempos, todos os povos que falam muito a respeito disso. Vamos usar um exemplo só aqui, tá? Que é o exemplo do mito da caverna de Platão. Platão fala na República, né, de uma caverna onde os seres humanos se encontram de costas para a entrada da caverna, onde brilha a luz do sol, e acorrentados ficam sentados diante de uma parede onde se projetam sombras só. E eles acham que eles são aquelas sombras e aquelas sombras são a realidade. E é assim que a consciência eu, desconectada, separada e auto-isolada desse verdadeiro centro universal em si mesma, vive. Então ela acredita que os véus que a envolvem são o seu ser real, né? Ela acha que ela é formada, né? Ou está completamente identificada com seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas reações. E ela busca a sua identidade nisso, desesperadamente. Por toda uma vida, por infinitas vidas. Até que, assim, a repetição dessas experiências ao infinito, infinitas vidas, né? Mergulhando com o núcleo da consciência nesse giro da roda da vida e da morte, da roda de Sansara. A consciência mergulha, se identifica com todos esses véus, acredita que ela é isso, busca desesperadamente a sua identidade nisso, busca construir felicidade, harmonia, estabilidade, né? Em tudo isso que é transitório, exterior a ela mesma, até que se acumula uma quantidade suficiente de experiências e de maturidade que ficam gravadas no seu ser, que é um microcosmo, para que ela finalmente amadureça e desperte. Esse amadurecimento é o que leva ela a perceber a impossibilidade, a inutilidade, a esterilidade de tentar a realização, a perfeição, a harmonia, o equilíbrio, a beleza, a justiça, tudo isso com o seu eu, com essa consciência que se enamorou da sua própria sombra no deserto e acredita que é essa sombra. Então ela começa a perceber que aquilo ali não é real, que aquilo não passa de uma sombra, não passa de uma projeção dela mesma e que ela não pode ser aquilo. Nesse momento desse amadurecimento é que o verdadeiro centro do universo nela, o ser real, a centelha do espírito, toca essa consciência e ela desperta. E ela desperta para a existência de um ser real, que ela ainda não encontrou. Ela só despertou para a existência dele, nela mesma. E esse despertar transforma a consciência humana de uma consciência eu, de uma consciência egocêntrica, num buscador de si mesmo, num buscador da verdade, num buscador do universal, num buscador do ser real.
É para todos esses seres humanos que amadureceram a esse ponto e chegaram a essa descoberta, a descoberta de que eles perseguiam uma sombra, a sombra de si mesmos, e que eles não são essa sombra, mas que essa sombra, na verdade, não passa da projeção de uma imagem, né? Uma imagem que é projetada porque, na verdade, existe uma fonte de luz, de calor, um verdadeiro fogo que arde dentro deles mesmos, que num primeiro momento eles não percebem, eles intuem. Mas são para esses seres humanos que fazem essa descoberta interior que todas as escolas espirituais de todos os tempos, em todos os povos, em todos os países, em todas as regiões do mundo, em todas as culturas, apontaram um único caminho, que é o caminho da transformação da consciência humana, que é como se fosse uma reversão interior, é dar uma meia volta, né? E essa meia volta permite o reconhecimento desse ser real, dessa centelha do espírito, desse sol espiritual que arde em cada um de nós, e a partir daí o ser humano pode trilhar um caminho de reintegração com essa consciência real, o ser real, a centelha do espírito, o ser universal nele mesmo. São infinitos os nomes, mas o sentido é sempre o mesmo. E a Rosa Cruz Áurea, como uma escola espiritual, aponta esse caminho para essas pessoas que despertaram para a existência do ser real em si mesmas. Com isso a gente termina essa breve introdução aqui e nós gostaríamos de abrir para as perguntas de vocês, porque realmente é isso que importa agora. Vamos lá. O Lucas pergunta: o amadurecimento só é possível através do sofrimento? Lucas, tornar-se maduro, né, no caso, por exemplo, de uma fruta, né, de um fruto, significa que você transforma a seiva em alimento. Você sintetiza uma série de coisas dentro desse ser, né, dessa manifestação. Se a gente puder dizer que esse processo de transformação, essa síntese, né, que pega matéria bruta, pega minerais, né, pega luz e tudo mais e sintetiza isso em açúcar, por exemplo, tá? Que isso demanda energia da própria planta para poder produzir, tá? Esse esforço, na verdade, é o amadurecimento. O que acontece conosco é que, como nós vivemos apegados a todos esses véus ao nosso redor, e nós acreditamos que nós somos os pensamentos, nós somos os desejos e nós somos as nossas reações, todas as vezes que nós amadurecemos e percebemos que esses fenômenos todos são externos à nossa consciência e que, na verdade, nós estávamos sendo controlados, impulsionados e quase que vivendo automaticamente sob o impulso retroalimentado de cada um deles, esse descolamento desse véu, né? Como se fosse uma fruta que amadurece e a polpa solta um pouquinho da casca, né? Se a casca estiver muito agarrada, a gente pode interpretar isso como sofrimento. Mas não é aquele sofrimento atroz, terrível, né? Um sofrimento assim, sem sentido. Esse amadurecimento da consciência implica esse esforço. No começo, como o apego é muito grande entre a nossa consciência e os seus véus, a sensação desse desapegar pode passar para a nossa consciência a percepção de sofrimento. Mas o caminho da transformação da vida, o caminho de uma nova consciência, na verdade não é um caminho de alegria. Aliás, não é um caminho de sofrimento, é um caminho de alegria.
É um caminho de um júbilo interno incrível, porque a partir do momento em que a consciência percebe a sua verdadeira identidade e que tudo aquilo que a envolvia, na verdade, não passavam de véus, essa consciência, talvez, depois do primeiro impacto, né, que ela até pode classificar como um momento de sofrimento, de desprendimento interno, o que preenche essa consciência depois é uma alegria, assim, quase indescritível. Porque é a alegria da liberdade de reconhecer quem verdadeiramente é. É uma maneira de ver. A Ângela pergunta: bem e mal são conceitos humanos que obedecem a nós? Ângela, é uma pergunta muito legal. Bem e mal são invenções humanas. Eles não têm nada a ver com positivo e negativo, com o dia, a noite, com o inverno e o verão, com todos os ciclos e oscilações da natureza e do universo inteiro. Nem a oscilação, né, entre energia e matéria, né, que é o que rege toda manifestação universal, desde uma partícula até um agregado de uma galáxia. E o bem e o mal que a consciência eu cria, na verdade, esse sim é uma grande fonte de sofrimento, porque é como se eu pegasse o círculo da vida e escolhesse um ponto desse círculo e chamasse isso de bom ou de bem. Aquilo que está ali ao redor, né, eu classifico de coisas relativamente positivas. À medida que vai se distanciando, vai ficando mais neutro ou indiferente. À medida que vai se opondo àquele ponto, vai ficando cada vez mais negativo em relação à minha interpretação do que é o bem, porque vai ficando o polo oposto daquele que eu me agarrei ou que eu me identifiquei. É por isso que a humanidade vive em conflito. Um indivíduo em relação a outro, um grupo de pessoas em relação a outro, uma visão de um povo em relação a outro, porque um defende uma visão do bem, outro defende outra. Quando nós abstraímos essa questão do bem e do mal para o conceito mais, porque é um conceito, para o conceito mais elevado que o ser humano pode criar, que é o conceito de Deus, por exemplo, né? Se a nossa concepção de bem e de mal fosse algo puro e isento do nosso próprio egocentrismo, em tese, né, o conceito mais alto que os seres humanos pudessem forjar ou produzir com a sua consciência, que é a divindade ou universal, ou o aspecto espiritual, como a gente quiser chamar, né? Isso deveria ser um ponto de união dos seres humanos. E, na verdade, esses diferentes conceitos do que é Deus, talvez tenham sido uma das maiores causas dos maiores conflitos e das maiores batalhas sangrentas que já tenham existido em toda a história. Então, esse bem e esse mal são aspectos desse véu, dessa sombra que a nossa consciência projeta e persegue. E a descoberta desse ser real leva a nossa consciência também a descobrir o quão ilusórios são esses conceitos de bem e de mal. Espero ter te respondido minimamente com alguns elementos para ajudar o teu processo de reflexão interna. Obrigado. Jaque pergunta: percebo que a filosofia é bem parecida com a gnosis. O que difere? Jaque, na escola, o que nós chamamos de gnosis, gnosis na escola é assim, o equivalente à verdade universal, tá? E todas as linhas que reconhecem o ensinamento universal como a verdade universal manifestada para todos os povos, acima de todas as culturas, ou perspassando todas as culturas, em muitos aspectos convergem para essa visão universal
dessa verdade maior, né? Falando do trabalho da escola, o que a escola coloca como ponto central é que o desenvolvimento, ou a senda, ou o caminho espiritual, se a gente puder dizer, né, que leva da consciência egocêntrica que despertou, porque a consciência precisa ter despertado para qualquer caminho espiritual poder começar. Então, para essa consciência que despertou poder trilhar esse caminho, né, e manifestar a partir do universal nela mesma uma nova consciência que vai transformar posteriormente a sua vida, essa consciência precisa partir não dela mesma, ou seja, não dos véus com os quais ela estava identificada. Seja os véus, né, emocionais ou energéticos ou astrais, digamos assim, falando um pouco em termos esotéricos aqui, do coração, ou mentais ou filosóficos, ou mesmo ocultos da cabeça. E em relação ao nosso terceiro centro de consciência, que é o nosso centro biológico, né, que a escola chama de centro da vida, ou santuário da vida, ou centro pélvico, né? Em relação a ele, também não partir de práticas ou de aspectos mágicos, ou mesmo, né, da tentativa de estimular ou controlar a força da Kundalini a partir da base da coluna, né? Para que isso suba e transforme a nossa consciência, o nosso ser, e desperte novos poderes na cabeça. A escola não faz isso. Por quê? Porque nós entendemos que se fizéssemos isso, na verdade estaríamos fortalecendo a própria estrutura já existente da consciência eu, através da utilização das forças que estão latentes em nós. Na verdade, o que a escola diz, e nós, no nosso entender, o próprio ensinamento universal também diz, é que existe uma inteligência central que essa sim possui o verdadeiro código-fonte da nova consciência dentro de nós. É o nosso próprio centro real, é o ser real, é a centelha do espírito, é o núcleo do microcosmo, né? Quando esse centro desperta em nós, e nós chamamos esse centro de Kundalini do coração, esse centro energético que não pode ser controlado pela consciência eu, ele só pode se manifestar se a consciência eu abrir espaço em si mesma. Se esse centro se eleva do coração, ele tem condição de transformar a consciência no santuário da cabeça, e uma vez que o coração e a cabeça estão transformados, esse novo princípio de uma nova consciência pode então transformar a realidade da nossa vida no centro da vida, no centro pélvico ou no santuário da vida. E aí, por decorrência, e não por uma tentativa de produzir isso, né, como um efeito, como um exercício, alguma coisa assim, mas como consequência dessa transformação de consciência, o próprio fluxo energético do ser humano, que a gente chama de força Kundalini, que é tríplice, né, se une como se fosse um novo bastão de Hermes ou um novo bastão de Mercúrio, tá? Então, a visão da escola a respeito da transformação da consciência e da vida é essa. Espero ter te ajudado nisso. O Ciro pergunta: há alguns vídeos em que há a menção de arquétipos e símbolos. Há um alinhamento da escola com o pensamento de Jung? Ciro, com certeza. Jung, ele trabalha profundamente com todos os arquétipos da consciência humana e por consequência os arquétipos simbólicos e tudo aquilo que a própria consciência humana enxerga de símbolo na natureza. Porque, na verdade, como os arquétipos estão todos dentro de nós, é como se, com a lente dos nossos olhos, né, nós víssemos de dentro para fora
a imagem desses arquétipos fora e ao redor de nós em tudo que se manifesta na natureza, no cosmos e tudo mais. Então é como se víssemos a nós mesmos como um grande, ou através de um grande espelho, que seria o espelho cósmico ou o espelho da natureza ou do universo. Tá? Então, a escola utiliza muito esses símbolos também. Não com o objetivo de que nós nos prendamos a esses símbolos, mas sim que nós compreendamos que todos os símbolos que estão ao nosso redor e que a nossa consciência reconhece a profundidade, a beleza, né, a elevação desses símbolos todos, na verdade eles são elementos que estão dentro do nosso ser. Então, só para pegar, por exemplo, 2 símbolos que os Rosacruzes, né, utilizam e até por essa razão se autodenominam Rosacruzes. Tá? Falar de 2 símbolos e 2 arquétipos que a escola utiliza bastante. De um lado uma cruz e de outro lado uma rosa. Né? Nós falávamos no começo dessa nossa conversa de hoje a respeito de 2 centros. Né? Nós podemos ver o primeiro centro, que é o centro da nossa consciência, o centro da consciência humana, o centro da alma humana, como se fosse o ponto de encontro entre as 2 hastes da cruz, entre a dimensão interior e a dimensão exterior. No centro dessa cruz encontra o centro da consciência humana. É por isso que os Rosacruzes falam simbolicamente que o centro da alma ou o centro da consciência se encontra no eixo do coração, onde a haste horizontal e a haste vertical se encontram. Tá? E é a partir desse eixo da consciência, quando ele é despertado, que deve nele florescer o centro do universo, a centelha do espírito, a flor de lótus, que como uma rosa deve desabrochar no centro dessa cruz. E a vida de um Rosacruz é justamente isso, o esforço da vida de um Rosacruz é justamente isso, né? Que no centro do seu ser, no centro da sua consciência, possa desabrochar esse princípio universal, esse núcleo universal, transformando o pensar, o sentir, o querer e o agir. Então, todos esses arquétipos, né, tanto no nível do trabalho de Jung, tanto no nível do trabalho de todas as escolas espirituais de todos os tempos, apontam sempre para isso, para dentro do ser humano, porque os arquétipos se encontram sempre dentro de nós como uma realidade potencial. A Cris pergunta: como ocorre a ligação do microcosmo com o macrocosmo? Em iniciações de cura, os mestres fazem isso por meio de símbolos. Como isso ocorre? Cris, não é? Cris, o Hermes Trismegistus, que é um sábio egípcio da época em que o Egito era parte da Grécia. Né? Por isso que ele tem esse nome grego, Hermes, né? No próprio Egito. Né? Hermes significa Mercúrio, ou símbolo de uma nova consciência. Tá? Ele dizia o seguinte, que a divindade é uma esfera infinita cujo centro se encontra em todas as partes. É como se na dimensão superior, além da nossa ilusão de 3 dimensões, esse centro do universo estivesse em todas as partes. Então, ele está no imo do nosso ser, ele está no coração de cada partícula e ele está em toda a manifestação. Então, onde se encontra o centro? O centro está em todas as partes. E onde está a esfera de manifestação universal? Ela também está em todas as partes. É como se na dimensão superior, além do tempo e do espaço, né, a distância não existisse mais. E esse centro fosse absolutamente onipresente. Esse é o ponto de conexão do microcosmo e do macrocosmo. Mas essa porta, ela só pode ser aberta a partir do momento em que a própria consciência do ser humano se conecta a esse princípio universal em si mesmo. Na medida em que ela reconhece, primeiro, a grande loucura, a grande
ilusão que ela mesma vivia, acreditando que ela era a sombra projetada de si mesma nas areias do deserto. Quando ela se liberta disso e passa por um processo de autorrevolução, ela se volta e encontra esse verdadeiro ser em si. Esse processo dessa reversão, dessa autorrevolução e da transformação da consciência é que transforma essa consciência numa nova consciência, uma consciência ligada não mais à sua projeção, à sua sombra, mas sim ao centro do universo em si mesma. E no momento em que essa consciência se une por ofertar-se a esse centro e não por tentar agarrá-lo, como se fosse mais um tesouro ilusório. Mas essa consciência precisa ter a maturidade de perceber que é só no momento que ela abre espaço dentro de si mesma para a manifestação do verdadeiro centro do universo que ela pode se ligar a ele. Quando isso acontece, essa consciência se transforma num fator de cura. Em primeiro lugar, cura de si mesma. Porque a grande doença que todos nós temos não é nada mais, nada menos do que o egocentrismo. É ele que transforma a nossa consciência numa prisão. E é uma consciência autoaprisionada que transforma a vida no inferno. Então, o inferno e o autoaprisionamento são as verdadeiras doenças de uma consciência egocêntrica. E quando ela se liberta disso, ela se transforma num fator de cura para si mesma e para a humanidade inteira, para a vida inteira manifestada no nosso cosmos. Não mediante alguma prática ou alguma magia formal ou a utilização de algum tipo de símbolo, etc., por mais elevado que seja. Não é isso. Na verdade, nós nos transformamos no próprio fator. E esse fator se manifesta não através da nossa linguagem, não através de símbolos, mas ele se transmite, ele se manifesta através de quem nós somos. Porque se a humanidade é um grande tecido, se a humanidade é um grande ser único que vive nesse planeta, cada um de nós é uma célula desse tecido. E se esse tecido todo está doente, acometido pela doença do egocentrismo, é preciso que essa transformação, essa verdadeira cura, comece a partir do nível celular, ou seja, a partir de cada um de nós. Espero ter te ajudado. O Osmar pergunta: como saber se o sentimento é verdadeiro ou se é meu ego querendo fazer parte de algo tão bom? Osmar, a questão central aqui não está no sentimento, mas como o sentimento se manifesta e qual é a intenção que está por detrás dele. Talvez o sentimento mais elevado, né, que um ser humano pode ter é amor. Mas eu vou tentar dar um exemplo para você aqui com dois tipos de amor. O primeiro é o amor do eu. O amor do eu é um amor complicado. Sabe por quê? Porque ele é um amor que vem junto com uma pilha de condições. Então, normalmente, né, as pessoas se amam desde que os outros, ou o outro, ou a outra, né, sejam assim, ou assado, façam isso, ou façam aquilo, e que se assemelhem, né, o mais possível com a imagem de mim mesmo que eu busco nos outros. Então, se o amor, esse sentimento tão elevado, se manifesta assim, mesmo sendo amor, ele é um sentimento que parte do apego do eu. E como a origem dele é esse apego,
todos os ciclos e todas as manifestações e todas as coisas que acontecem a partir do impulso desse sentimento vão simplesmente reforçar esse apego e a raiz desse sofrimento que vem e que acompanha inevitavelmente toda sorte de apego. Mas se, ainda que por uma fração de um segundo, nós conseguíssemos, né, manifestar um amor sem condições, esse mesmo sentimento de amor seria alguma coisa completamente diferente. Ele sim seria algo real, verdadeiro, que parte do ser real em nós. Mas para isso, nós precisaríamos ter vencido a nós mesmos. Nós precisaríamos ter demolido toda a fonte ou as fontes infinitas de apego que usam as nossas capacidades de manifestação, do sentir, do pensar e do fazer, né, ou do agir, como manifestações do apego. O problema não é o que se sente, o que se pensa, ou mesmo o que se faz, mas muito mais aquilo que colocou essas coisas em movimento. A Érica pergunta: com relação à caridade, existe algum merecimento? Seria o sacrifício pela humanidade? Se o nosso coração pede para que nós façamos alguma coisa em prol do nosso semelhante, nós devemos seguir o nosso coração. E nunca nos furtar a fazer, né, aquilo que as situações da vida que se apresentam a nós nos pedem. E devemos fazer isso com o maior espaço, né, o máximo de grandeza que o nosso coração puder manifestar. Mas mesmo nisso, nós precisamos compreender profundamente até que ponto a nossa bondade é uma bondade incondicional e até que ponto a nossa bondade é uma bondade que espera retribuição. A verdadeira caridade, né, que é o sinônimo do amor mais elevado, deveria ser o sacrifício impessoal e que não espera retribuição alguma em prol de todos aqueles que de fato precisam do nosso auxílio, não de um auxílio pessoal, mas até do auxílio de uma vida vivida em liberdade e além da fronteira do egoísmo. A caridade nesse plano, ela é uma manifestação da verdade. Talvez todos nós, né, nos esforçando para fazer o melhor que nós podemos, né, e devemos fazer isso, nós estamos numa escada, nós estamos numa espiral fazendo o melhor que podemos e descobrindo o quanto nós ainda tínhamos, né, de expectativa de retribuição e expectativa de recompensa em todas essas coisas. O ideal seria que em cada experiência da nossa vida, utilizando da melhor maneira que nós pudéssemos, aquilo que brota da nossa alma, as nossas qualidades de alma, que nós utilizássemos essas experiências para, dando o melhor que nós temos de nós, perceber o quanto nós ainda estamos apegados. E percebendo isso, que nós nos libertássemos dos nossos apegos a cada experiência da nossa vida. Espero ter contribuído com alguns elementos para a tua reflexão. O Lucas pergunta: qual o símbolo que representa a psique humana? Lucas, o símbolo da escola, que é esse que está aqui atrás, ele tenta representar o ser humano na sua totalidade. Naquele símbolo, você pode ver duas individualidades ali. Você pode ver o ponto no centro, que representa o ser real, a centelha do espírito, ao redor do qual se forma um triângulo, que é o triângulo da nossa consciência, que é formado pelo nosso pensar, pelo nosso sentir
e pelo nosso agir. Quando esse pensar, sentir e agir desse triângulo não tem como seu centro esse ponto ali no centro da esfera, ele é um triângulo totalmente desequilibrado. Às vezes o lado do sentir é muito grande, às vezes o lado do pensar quer tomar toda a cena, às vezes o lado do agir é tomado por uma reação muito grande, e esse triângulo tem uma forma absolutamente errática e instável dentro de nós. Mas o que aquele símbolo tenta mostrar, né, é que no momento em que esse centro, o ser real, é desperto ou desperta dentro de nós mesmos, o nosso trabalho nesse caminho de transformação é fazer com que esse triângulo se torne um triângulo equilátero, onde os três lados são orientados e vivificados a partir desse centro. Então, a partir da identidade espiritual, que é o centro, o ponto, a identidade da consciência ou a manifestação da alma humana, representada pelo triângulo, deveria entrar em equilíbrio a partir desse ponto central. Nesse símbolo, né, que a escola utiliza, a gente pode ver a identidade dessas duas formas. Né? E uma vez que isso acontece, obviamente, o quadrado representa a transformação da nossa vida, tá? E a integração com o todo, o universo, que é o círculo. O Gerson pergunta: existe a possibilidade de, usando a própria intuição e estudando o próprio caminho, chegar a se unir à centelha divina sem necessariamente passar pela Rosa Cruz? Gerson, qual o valor de uma escola? Obviamente não é a instituição. Porque toda instituição humana tem suas falhas, né? E tem as suas limitações claras. Então, o valor de uma escola não é pela instituição. Uma escola que diz que traz um ensinamento novo, na verdade, não tem condição de trazer necessariamente nada de novo, porque o ensinamento universal, que é a síntese de toda a verdadeira sabedoria manifestada em todos os povos, ele é um só. Então, o que uma escola pode trazer? Ela pode trazer uma síntese desse ensinamento, mas o ensinamento universal pertence à humanidade inteira. Então, se o valor que uma escola agrega não é nem no aspecto da sua instituição e não necessariamente no ensinamento que ela aporta, porque o ensinamento é uma síntese que ela pode trazer e pertence à humanidade inteira, então qual é o papel de uma escola? E por que, quando nós olhamos para o passado, né, Pitágoras criou uma escola, Platão criou uma escola, o próprio Buda criou uma escola, né? Não no formato que a gente conhece, mas criou um caminho também. Então, por que todos esses grandes se esforçaram, o próprio Cristo e tudo mais? Por que eles se esforçaram, né, para que esse caminho pudesse ser estruturado num esforço em grupo? Porque um grupo cria um campo. O que é um campo? Um campo é a somatória de todas as forças de consciência e de vida que são transmutadas por cada um e são colocadas à disposição de todos. Então, o que é uma escola espiritual de verdade? Uma escola espiritual de verdade é um campo. Um campo que a forma externa dele é um grupo e a sombra é uma instituição. Mas o seu verdadeiro valor é o quê? É um campo inteligente, um campo de força, de luz e de vida, ou de ideias, de uma manifestação de consciência diferente e de forças de transformação reais na vida. Então, esse campo auxilia o quê? De maneira impessoal, deve ser impessoal, sem a intervenção de nenhum mestre. Porque qualquer escola espiritual, assim, genuína, ninguém se autodenomina mestre nunca. Todos são alunos, do começo ao fim.
porque todos estão aprendendo e todos estão passando por um processo de transformação. Então, uma escola assim aporta para um aluno ou para um ser humano que busca essa transformação como se fosse um grande espelho, como se fosse uma grande caixa de ressonância, para que aquilo que ainda é uma voz difícil de ouvir, que é a voz da sua própria consciência ou a luz da sua própria consciência, dentro de si, explorando ainda no começo, com um pouco de dificuldade, o seu próprio mundo interior que ele acabou de descobrir, para que esse campo ajude a acuidade, a profundidade, a clareza dessa audição, dessa visão, dessa percepção interior. É para isso que uma escola espiritual se manifesta. Para que o processo individual possa ser trilhado de maneira individual, mediante o apoio impessoal de um campo que é formado por um grupo de consciências orientadas para o mesmo objetivo. Eu espero ter te dado elementos para que você mesmo responda a sua questão. O Osmar pergunta: há diferença na manifestação entre os gêneros? Entre os gêneros? Olha, assim, além da questão óbvia, né, de homem, mulher e tudo mais, né, acho que você está colocando a sua questão nesse plano. O que a escola entende, né, é que a verdadeira manifestação, a fonte da verdadeira manifestação e da identidade que existe independente do aspecto externo e biológico e que na verdade orienta e utiliza esse aspecto biológico, é a polaridade da nossa consciência. A nossa consciência tem infinitas polaridades, mas a nossa consciência pode ser mais imaginativa ou mais volitiva. E dependendo da consciência mais imaginativa ou mais volitiva, a manifestação da consciência manifesta ou utiliza a nossa própria veste biológica, veste física, né, para se expressar e para se manifestar. E esses dois polos, na verdade, representam as duas grandes forças criadoras do universo, no plano da nossa consciência, né? Não é à toa que nós temos dois hemisférios cerebrais em nós, ou seja, cada um de nós tem os dois polos em si. Não é à toa que nós temos, né, no nosso sistema do fogo serpentino, né, que é a parte energética que circula ao redor do nosso sistema espinal, né? Nós temos as duas correntes circulando em nós, todos nós temos duas polaridades de tudo, tá? E é a combinação disso que traz a assinatura particular da nossa consciência. E a assinatura particular da nossa consciência, né, é que precisa se expressar e se manifestar através de todos os seus veículos. E nela, como dizíamos, né, se manifestam a força de ideação e de manifestação, o aspecto imaginativo e o aspecto volitivo. Então, todos nós somos uma combinação infinita dessas duas forças onipresentes em todo o universo. Espero ter te ajudado. A Andréia e o Rodrigo também perguntam: o que a Rosa Cruz pensa sobre técnicas de desdobramento astral? Rodrigo e Andréia. Andréia e Rodrigo. O mundo astral é o campo que se forma ao nosso redor, e principalmente pensando aqui na coletividade humana e mesmo nas formas de vida animadas, que são todos os animais que possuem força de desejo, força de sentimento e consciência também. Esse grande campo de forças emocionais, né, que a gente poderia chamar de forças astrais, existe ao redor de todo o cosmo e interpenetra cada ser humano pelas portas de entrada e de saída do seu campo de respiração, que é o campo energético que nos envolve, dentro do qual se encontra o nosso corpo físico e todos os corpos sutis, né? O que a escola compreende, né,
a respeito disso. A tentativa de desdobramento da nossa consciência para que nós nos tornemos conscientes do mundo astral seguramente vai trazer para nós uma percepção de uma realidade que talvez ainda estivesse oculta, né? Onde as formas desejo ou as formas sentimento, né, parecem ter vida própria dentro do próprio mundo astral, né? Se apresentando para a nossa consciência como entidades, como forças, como potestades e tudo mais. Mas em realidade mesmo são forças em manifestação, né? E do mesmo jeito que a nossa consciência no passado via deuses antropomórficos, né? Ou seja, deuses com características humanas, né? Quando a nossa consciência começa a despertar nesses planos, ela tende a enxergar o mesmo tipo de coisa, ela tende a enxergar a si mesma na realidade astral. Bom, tem esse lado de nós percebermos essa realidade astral. A questão toda é a seguinte: a verdadeira consciência humana, a consciência equilibrada, a consciência unida ao centro do universo em si mesma, que nós chamaríamos de a nova consciência ou uma nova alma, ela não precisa desenvolver capacidades ocultas para ter uma percepção interior, não através de visão ou de projeção do seu próprio ser, mas a visão interior real, a percepção interior real do que é o mundo astral. Isso vem naturalmente para uma nova consciência. Ela não precisa se desdobrar. Como ela conhece a si mesma, como ela percebe realmente a si mesma, não através mais de ilusões e de capas e de projeções, não existe mais praticamente barreira entre ela e nenhum outro ser. É como se ela tivesse acesso, através da sensibilidade interior da sua própria alma, da sua consciência, a tudo ao seu redor. Então, não é necessário que nós façamos isso, porque a verdadeira percepção está muito mais próxima de nós. Ela só depende que nós façamos a demolição de tudo aquilo que nos separa do ser real em nós mesmos. E existe, de verdade, um risco, né? Falando, a escola não doura a pílula dessas coisas, né? A escola tenta falar em respeito à busca e ao caminho de cada um, sem fazer nenhum juízo de valor, mas a escola tenta descrever os processos orgânicos que decorrem de todo esse tipo de prática. Então, por exemplo, para projetar a nossa consciência no mundo astral de maneira forçada, através de exercícios e práticas e concentrações e tudo mais, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a nossa consciência de vigília e começar de uma maneira forçante, porque é forçante mesmo, tá? A acelerar o funcionamento orgânico dos órgãos do corpo astral, para poder temporariamente ou até permanentemente transferir a nossa percepção física para o plano astral. E como é que se faz isso? Por que concentração, por que exercícios, posições e tudo mais? Ao acelerar essas rodas em sânscrito é chakra, né? E chakra são os órgãos do nosso corpo astral. Acelerando isso, a gente consegue, de maneira forçada, projetar a nossa consciência nesse plano astral. Mas isso tem um custo. O custo é que as portas de entrada e de saída de energia astral, porque imagina, para poder acelerar é como um carro, né? Se você quer acelerar a velocidade, você tem que colocar o pé no acelerador para ir mais gasolina para o motor, não é isso? Então, essa gasolina que vai para o motor, no nosso caso aqui, para poder acelerar os chakras, é aumentar o fluxo de entrada e de saída de energia astral da qual a gente vive prisioneiro. Então, todos os automatismos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, né, e mesmo dos nossos apegos, ainda que a gente não perceba, são acelerados com esse processo. E isso acaba, né, de uma maneira ou de outra, fortalecendo esses mecanismos em nós e fazendo com que eles fiquem ainda mais difíceis de serem transformados. Então, do ponto de vista de um ser humano que despertou para isso e que pretende trilhar um caminho de transformação da consciência e da vida, um caminho espiritual em essência, espiritual no sentido daquele centro, né, que se encontra dentro de nós, o ser real,
É por isso que uma escola espiritual normalmente não recomenda esse tipo de prática, tá bem? Espero ter te ajudado. Florentino pergunta: as orações, os mantras, nos ajudam a evoluir? Florentino, essa pergunta é uma pergunta bem importante. O que é uma oração? Uma oração verdadeira deveria ser uma expressão sem nome, sem forma, sem palavra, de um estado de ser, da nossa realidade mesmo, acesa no fogo do nosso ser real. Então, essa oração, que é como se fosse a luz que emana de um fogo que se encontra aceso em nós, deveria ser esse calor que emana em todas as situações e que ilumina tudo. Então, uma oração verdadeira deveria ser cada ato da nossa vida que é realizado a partir dessa conexão real em nós. Posto isto, todas as nossas tentativas de orar e todas as nossas tentativas de evocar um nome sagrado através de uma fórmula ou de um mantra, né, por mais elevados que sejam, né, esses sons, essas imagens, essas construções, na verdade, tudo isso, em essência, não passam de construções da nossa mente. Ou seja, não passam de imagens ou mesmo de espelhos ou de reflexos. E é por isso, né, que a escola, muitas das vezes, tenta explicar que uma oração nesse plano, não naquele outro plano que a gente acabou de explicar no começo, né, mas nesse plano, onde ela é uma projeção, é um espelho, é como se fosse aquela história do gênio da lâmpada. Existe um grande espelho, né, das capas energéticas, do nosso campo de respiração ligado ao mundo mental, ao mundo astral e ao mundo etérico que nos circunda. Tá? E nós tentássemos atrair aquilo que nós consideramos elevado, consideramos o bem, consideramos o sublime, mas mesmo tudo isso ainda não passa de uma imagem que nós criamos a respeito do que é sublime, a respeito do que é elevado, mesmo a respeito do que é divino. Mas tudo isso ainda são projeções nossas. E do mesmo jeito, né, que o Aladim esfrega a lâmpada, o gênio, né, essa inteligência energética que existe em nós e no universo, vai nos trazer aquilo que o nosso pedido solicitou. Então, eu pedi o bem do meu eu, virá a versão exata do bem que o meu eu produziu, aquele pontinho identificado na grande esfera do mundo. E com isso, o que eu faço? Eu dou mais um impulso nessa roda que gira, entre aquilo que eu acredito que é o bem, e como o universo é fluxo e transformação o tempo inteiro, como eu dou mais um impulso nisso, na verdade, tudo que vem depois, que é o fluxo eterno do universo, começa a me afastar de novo daquela visão do bem, porque o universo é fluxo, sem fim. E fui eu que quis parar a roda da vida chamando esse ponto de bem. Então é por isso que muitas vezes, né, aí eu vou usar um aforismo da sabedoria popular, né? É por isso que tantas vezes as pessoas dizem, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, quanto mais eu persigo essa projeção daquilo que é bem e elevado, mais o contrário se manifesta em mim. Quando, na verdade, o verdadeiro bem, o único bem, já se encontra dentro de nós. E antes, e isso já foi dito, né? Antes que eu abra a minha boca para pronunciar qualquer coisa, esse ser absoluto já sabe tudo aquilo que é necessário para mim e para o universo inteiro.
se eu abrisse espaço em mim para poder me conectar com essa fonte, essa seria a verdadeira oração. Sem palavras, sem projeções, mas através de todos os atos da nossa vida. É uma maneira de ver isso. Espero que te ajude. A última pergunta. Última pergunta. Gilvan pergunta, né? Poderia falar um pouco sobre os objetivos da Rosa Cruz Áurea? Quais são? Gilvan, a escola da Rosa Cruz Áurea tem o objetivo de transformar a consciência e que essa consciência transformada, uma nova consciência, transforme a vida. É para isso, né, que esse símbolo da escola é desenhado dessa forma. Porém, existe uma coisa que é um pressuposto básico do trabalho dessa escola e de todas as escolas espirituais. O pressuposto não é um conhecimento, mas é um reconhecimento. Porque, por mais que as nossas palavras possam ser vívidas, precisas, por mais que as imagens que a gente utilize sejam claras, etc., elas são sempre meios. E os meios são sempre pobres, limitados e imprecisos. Uma escola espiritual conta com a existência de uma consciência já desperta. Conta com o núcleo da alma, o núcleo da consciência humana, já tocado e despertado por esse ser real que se encontra nele mesmo. É por isso que esse caminho que simbolicamente a escola aponta com aquele símbolo, que é o seu próprio símbolo, o elemento central ali é o núcleo do círculo, o centro. Aquilo representa o ser real, a centelha do espírito que despertou no nosso coração. É a partir dela que a nossa consciência, o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir pode se transformar numa nova consciência. E a nova consciência pode transformar os 4 aspectos da nossa personalidade. As nossas 4 vestes. A veste mental, astral, etérica e física. E quando a transformação da vida é realizada pela transformação da consciência, então a barreira que existe entre o nosso ser e o universo que nos circunda e nos interpenetra e do qual nós somos uma parte, ela desaparece. E aí o verdadeiro campo de vida se manifesta, o campo de vida real que é mais próximo do que as nossas mãos e os nossos pés. Em uma palavra, aí o objetivo da escola. E é o que ela tenta colocar em prática com o seu trabalho. E cada aluno se esforça por isso. Essa foi a última pergunta. Então, amigos, vamos encerrar agradecendo a imensa contribuição de vocês com as perguntas que vocês trouxeram, porque foi isso que realmente deu sentido a esse nosso encontro. Agradecemos por isso. Nós estamos encerrando esse ciclo de 4 palestras desse mês e no mês que vem nós vamos dar início a um novo ciclo de trabalho. E isso vai ser anunciado no nosso site, no Facebook, no Instagram, no YouTube e todas as mídias que a escola está usando para poder se comunicar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite.